De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas. Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte. Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o quarto planeta mais distante do Sol e o sétimo maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora. Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente. O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias pelo menos algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente, a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida, ou até mesmo cessou. Agora, a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais, e o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas, mas temos que sobreviver de alguma forma. Nesse caso, Salotti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência, e elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente, não estamos começando do zero, já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante.
A segunda coisa é a capacidade de produção, ou a velocidade do trabalho. Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Saluti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte. Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil. Sempre não há tempo suficiente, e tudo isso é demais para uma só pessoa lidar, a menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso distribui de forma significativa o fardo. Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos, e como resultado a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha. Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Saluti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado, mas em geral ele descreve 5 áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são: gestão de ecossistemas, produção de energia, indústria, prédios e fator humano. O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a 2 coisas: quanto tempo temos e quão bem as pessoas da colônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Saluti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes, mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas.